Meus amados, a paz do Senhor. Quem poder tomar os seus assentos, pode fazê-lo. Ao tempo que eu quero cumprimentar todos os internautas com a paz do Senhor, todos os irmãos que estão conosco, sintonizados. Quero chamar a atenção de todos a um texto, precisamente o Evangelho do Senhor Jesus, conforme escrevera Marcos, capítulo de número 4 e o verso 41, e depois João, capítulo 3, versículo 8. Marcos 4 e 41 diz assim: e eles ficaram cheios de espanto e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? João, capítulo 3, versículo de número 8, que nos diz assim: o vento sopra aonde quer, ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todo que é nascido do Espírito. Tomamos por base o Evangelho do Senhor Jesus, conforme escrevera Marcos, precisamente o capítulo 4 e o verso de número 41, aonde todos nós que somos leitores da palavra de Deus, observamos que por um período de aproximadamente 3 anos e 6 meses, os discípulos, ao qual tinha visto, ouvido e muitas vezes contemplado o que Jesus ele fez ainda no seu ministério terreno, me parece que Marcos ele traz uma narrativa acerca de um acontecimento, e este acontecimento nós observamos que Marcos ele é muito categórico quando ele diz que os discípulos ficaram possuídos de um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este? Tamanho o milagre que Jesus operara. Haja vista que quando Marco ele nos traz essa grande revelação, vai dizer o versículo 35, que Jesus ele vai compelir os seus discípulos a atravessar para o outro lado da margem. E diga-se de passagem que Jesus estava indo para o nordeste da Palestina, precisamente a cidade de Decápolis, que compreendia 10 cidades. Mas o interessante que observamos nesse texto é que mesmo os discípulos estarem vivenciando toda sorte de milagre que Jesus operara, nós vamos observar que a pessoa pode ser o crente que mais ora, pode ser o crente mais espiritual da igreja, pode ser o crente de mais relevância espiritual. Nós vamos entender, à luz da palavra de Deus, que ele não está isento das tempestades que às vezes nos assola. Mas Marco ele traz uma grande revelação quando ele vai dizer que, estando eles no meio do mar, houve-se uma grande tempestade. E nós vamos observar que a causa daquela tempestade era justamente uma pressão atmosférica
a ponto que quando nós vamos observar o texto bíblico, vai dizer que naquela embarcação foi tomado agora um grande desespero, haja vista que aqueles que estavam dentro deste barco, a maioria deles eram peritos na arte da pesca, mas você vai observar que em uma grande tempestade haveria algumas atitudes a ser tomada. E a primeira atitude em uma grande tempestade, nós vamos observar que fala do recurso humano, daquilo que eles aprenderam na arte da pesca, no dia a dia da pesca. Contudo, a Bíblia vai dizer que este recurso humano, ele esgota, porque vai dizer o texto que eles começam a tirar a água do barco. Mais interessante é que quanto mais águas eles tiravam, tanto mais água entrava naquele barco. Mas nós vamos observar que a segunda atitude, a primeira, é o recurso humano, é o que eles aprenderam no dia a dia da arte da pesca. O segundo recurso em uma grande tempestade, isso eu falo no meio do oceano, é que eles tinham a obrigação de se livrar do peso, da carga. E após eles fazerem isto, diz a Bíblia que a situação ficou incontrolável, ficou irreversível, a ponto, amados irmãos, que agora alguém tem uma visão cristocêntrica daquele que estava no barco, a saber, o mestre. E o texto vai dizer que agora a terceira atitude que ele toma é que ele vê Jesus deitado sobre algumas almofadas. E diga-se de passagem que Jesus estava na popa do barco. No entanto, ele vai agora até onde o mestre está e diz para ele: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Nós vamos morrer nessa tempestade. No entanto, Jesus se levanta e Jesus agora vai estimular a fé daqueles que estavam sendo assolados e desafiados por aquela tempestade. Jesus se levanta sereno, tranquilo, e vai esboçar dizendo: homem de pequena fé. Quando Jesus está expressando o homem de pequena fé, Jesus estava dizendo: o que foi que vocês aprenderam durante todo o tempo que vocês estiveram comigo? Porque a todo tempo Jesus sempre estava dando uma palavra de fé, de esperança, e habilitando eles para o momento da provação. No entanto, Jesus agora vai estimular a fé deles, e em segundo lugar, Jesus agora vai visualizar o problema, aonde o problema estava. E o problema daquela embarcação não era simplesmente as ondas que estavam jogando aquele barco de um lado para o outro, mas o problema daquela embarcação é que eles estavam precisando colocar a sua fé em prática. E o que é que vai acontecer? Jesus agora vai falar a natureza. E quando Jesus agora vai esboçar a mensagem, o texto vai dizer que Jesus vai repreender o vento. Amados irmãos, a Bíblia está cheia, recheada de milagre, de coisas miraculosas que Jesus operara. Se você abrir a sua Bíblia em João capítulo 21 e verso 25, ele vai expressar dizendo: se fôssemos contar todas as maravilhas que Jesus operara
nem tinta e nem papel do mundo todo daria para escrever a grandiosidade do que Jesus operara. A ponto, amados irmãos, que Ele conhece cada estrela do céu, cada uma delas pelo seu nome. Raios, relâmpagos se apresentam diante dele e pergunta, bate continência e pergunta para ele: aonde é que o Senhor quer que eu caia? Então a minha Bíblia vai dizer que Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem sabe alguém que está a me ouvir, a tempestade está batendo e está assolando na tua vida, mas Deus me trouxe aqui para te dizer essa noite: fique calma, fique calmo, porque Deus ainda tem o controle dessa tempestade. Ele ainda manda no céu, manda na terra, manda nos homens e vai ordenar a vitória para a tua vida e para a tua família. A Bíblia vai dizer que Jesus agora, Ele vai falar para o vento: vento, aquiete-se, mar, se acalme. E imediatamente a natureza, ela obedeceu à voz do seu Senhor. Porque a minha Bíblia vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Sabe por que muitas pessoas estão perdendo a batalha? É porque estão lutando sozinho, é porque estão tentando fazer da sua forma e do seu jeito. Mas esta noite a mensagem é essa: Jesus está no teu barco, na tua vida e no barco da tua vida. Ninguém vai morrer. Sabe por quê? Porque a vida e a morte está diante do Senhor. Escute, a Bíblia vai dizer que Jesus agora vai repreender o vento. Jesus repreendendo o vento, agora a ordem é para o mar: mar, acalme-se. Então, se Jesus falou ao vento, se Jesus falou ao mar, e eles obedeceram, se inclinaram perante a voz do Mestre, quem é presbítero James para questionar o que Deus está fazendo e o que Ele vai fazer na tua vida? Então esta noite a mensagem que fica aos nossos corações é que Jesus ainda tem o controle de todas as coisas. E o que é que aconteceu? Quando Jesus manda o vento e o mar se aquietar, o texto vai dizer: e houve grande bonança. Glória a Deus. Sabe por quê, amados irmãos? A obediência é a plataforma do conserto. Quando você é uma pessoa obediente, Deus tem compromisso com a tua vida. Então esta noite, quem sabe alguém está sendo assolado de um lado para o outro, mas a minha Bíblia diz que o vento ele sopra aonde quer, ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E a questão é que houve. Aqui no texto vai dizer: e eles ficaram possuídos de um grande temor. O temor aqui não é o medo, o temor aqui é reverência. O temor aqui é reverência, respeito diante da soberania de Cristo. O texto vai dizer: e eles ficaram possuídos de um grande temor e diziam uns aos outros: mas que homem é este que até os ventos
ventos e o mar lhe obedece. Então esta noite levante a sua cabeça, porque barco que Jesus está, ninguém morre e ele não afunda. Se Jesus prometeu te levar até o outro lado da margem, ele garante, porque quem prometeu é fiel para cumprir. E que Deus os abençoe em nome de Jesus.